Oi, meus amores, eu sou a Anne, sejam bem-vindos ao Bucana. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever, de deixar o like e ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo que vai estar rolando aqui. Também me siga nas redes sociais, no Instagram @ana.bucana e no Twitter @aninhajm, pra gente interagir, trocar ideias, sugestões e muito mais. Hoje eu vim trazer resenha pra vocês de um livro nacional que eu tive a oportunidade de conhecer e eu tô falando de Esta Classe, do Lobato Magalhães. Gente, eu acho que provavelmente a lâmpada vai dar reflexo na capa do livro, que é invernizada, mas releve isso, por favor. O livro conta com 150 páginas e foi publicado pela editora Trivium. Antes de começar a resenha desse livro, eu quero lembrar vocês que tá rolando um sorteio em comemoração a 1 ano do Bucana. A gente completou 1 ano dia 15 de outubro agora. E tá rolando um sorteio durante esse mês todo, valendo R$40 em livros. E pra participar é só preencher o formulário que vai estar aqui na descrição. Então participem e boa sorte! Aqui nós vamos acompanhar a trajetória de um jovem estudante de letras que não tem a mínima vontade de lecionar, mas como parte do currículo da faculdade, ele tem que fazer um estágio obrigatório. Ele tentou se livrar do estágio porque ele não queria lecionar, então para ele não fazia sentido ele precisar passar por isso, mas não teve jeito, ele teve que ir atrás de uma escola que o aceitasse como estagiário. Depois de passar por algumas escolas, finalmente ele consegue vaga em uma, e é lá que ele conhece Viviane. Viviane é a professora de português que acaba sendo a supervisora dele no estágio nessa escola. Logo a primeira vez que ele viu ela, lá na sala do diretor, quando estava acertando os detalhes do estágio, ele já se apaixonou por ela. Foi aquela paixão platônica, avassaladora, e era só isso que ele conseguia pensar. E então, o que antes ele não queria de jeito nenhum, tava super desanimado pra ir pro estágio, agora ele via o estágio como ponto alto dos seus dias, porque ele estaria perto da professorinha, como ele mesmo chama. Ele passa a ir pro estágio ao invés de pelos motivos certos, né, que seria observar a aula, tirar suas notas e tal sobre, ele vai pra ver Viviane, porque na cabeça dele ela correspondia à sua paixão, e mesmo ela sendo comprometida, ela tinha namorado, ele pegava sinais de que ela estava interessada nele também. Essa é a premissa da história. Agora eu vou falar pra vocês o que eu achei e mais algumas coisas sobre a escrita do livro. Primeira coisa que me chamou muita atenção foi que a Viviane, ela é a única personagem da história que tem um nome. A gente não sabe o nome do nosso narrador, do personagem principal que conta a história pra gente, nem de nenhuma outra pessoa que aparece no decorrer da história. A Viviane, ela é o destaque e ela é a única que tem um nome aqui. O livro ele tem uma linguagem mais poética, a narração dele não é aquela normal que a gente está acostumado em livros de romance e tudo mais. Ele tem uma linguagem mais poética, muito bonita de acompanhar. E como eu falei pra vocês, aqui é como se fosse o relatório desse estagiário sobre acontecimentos durante o dia a dia dele em relação à professora. A gente vai ver, sob o ponto de vista dele, trechos dessa interação entre os dois que ele achou digno falar, tirar nota, comentar sobre. E aí a gente entra em outro ponto dessa história. O personagem, nosso protagonista, ele é irritante, gente. Ele me irritou muito ao decorrer da história, porque ele tinha essa paixão avassaladora, platônica e obsessiva em relação a Viviane, e ele ficava o tempo todo tentando achar motivos que justificassem ela corresponder ao amor dele. Então, por diversas vezes, eu revirei os olhos enquanto ele tava falando, porque ele se acha muito. Tinha passagens que ele falava: ai, mas qualquer mulher que me ter vai ter sorte, você não sabe o que tá perdendo, sabe? Pra ele mesmo, pensando. Acompanhar ele narrando essa história é você começar a questionar: será que isso realmente aconteceu? Será que ele não tá colocando uma lente meio afetada sobre o que ele quer que realmente aconteça? E essa é a sacada do autor. Eu achei genial, porque enquanto eu tava lendo o livro, eu não tinha me ligado a isso. Eu tava passando nervoso com ele, porque ele ficava insistindo e eu ficava: gente, você não tá percebendo que ela não quer nada? Que você tá meio tantando as ideias? Daí, a hora que eu terminei o livro, que eu parei e refleti, porque enquanto eu tava lendo, eu não sabia onde as coisas iam parar. Eu não sabia o que ia acontecer. A gente tinha essa visão dele, essa paixão avassaladora, que até então ele disse ser correspondida. A gente não sabe pra onde vai essa história. Eu fiquei muito instigada a ler, porque eu queria saber onde isso ia dar. Qual seria o caminho que o autor ia adotar pro fim dessa história. E aí, quando eu terminei, eu falei: é genial! Porque é realmente um livro, como se fosse um diário desse personagem. E ele tá contando sobre o ponto de vista dele, sobre a visão afetada dele da história, sobre o que ele quer que aconteça ou não. E cabe a nós, leitores, decidir se realmente aconteceu assim,
se é exagero da parte dele, se ele tá vendo coisa onde não tem. E eu achei essa uma sacada incrível. Porque não é um livro preto no branco, sabe? Você vai acompanhando os capítulos e então você vai percebendo como é o narrador. Você vai tirando suas próprias conclusões em relação a ele. Conforme ele vai falando as coisas da vida dele, a visão dele, as análises que ele faz dos momentos que os dois interagem. E aí você vai criando a sua própria análise sobre o personagem. Você vai juntando momentos, juntando algumas características, tipo, ele tem esse amor platônico, ele é um pouco narcisista, ele é um pouco exagerado, talvez. E então você vai dizer o que aconteceu nessa história. Não é aquela história que fechadinha que te diz o que acontece. É uma interpretação sua sobre o que está sendo escrito. E eu adoro esse tipo de livro, esse tipo de filme, que te põe uma visão e aí cabe a você aceitar ou não e tirar a sua própria interpretação do que tá ali. Isso foi algo que ao longo da leitura eu não prestei tanta atenção, sabe? Eu só tava lendo e falando, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Pra onde que vai isso? Por que ele é assim? E aí no final da leitura eu fiquei, meu Deus, faz todo sentido. Era justamente isso que a obra queria causar em quem tá lendo, causar esse questionamento, descobrir a sua própria visão da história. E eu achei isso incrível, uma sacada genial do autor. Vale a pena ressaltar aqui o capítulo 14, que foi um capítulo que eu gostei muito, porque o nosso personagem ele vai numa floricultura e esse capítulo conta como se fosse uma conversa dele em relação às flores falando o que elas têm a oferecer. E eu achei incrível esse capítulo. Foi muito, muito bom ver no contexto da história e se encaixa tudo perfeitamente, faz totalmente sentido. Foi uma leitura extremamente rápida, extremamente fluida, gostei da forma como as coisas foram expostas e do jeito que a história é conduzida. Também vale a pena falar que essa diagramação tá perfeita, eu não sei se vai dar pra vocês verem certinho, mas as letras são grandes, bem espaçadas e isso dá uma fluidez ainda maior para os capítulos. Aqui, ó. Foi muito, muito fácil de ler, muito tranquilo. O final eu gostei bastante, eu achei digno, achei que faz jus a tudo que aconteceu aqui. Terminou de uma forma que eu realmente queria que acontecesse. Se fosse diferente eu ia ficar meio, sabe? Então eu gostei bastante do que aconteceu no final, de como as coisas se encaminharam. E também no final, no epílogo, a gente tem um poema de aliterações, sabe? Quando você repete a mesma letra nas palavras. E eu achei incrível, é um poema muito legal de ler, sabe? Uma coisa bem diferente, eu nunca tinha visto um poema tão grande, com tantas palavras com a mesma letra. É incrível, gente, eu adorei o poema do final, achei a história super rápida, super fluida. Foi uma história que no começo tava me irritando com o personagem, mas eu queria ler ao mesmo tempo porque eu queria saber o que ele ia aprontar, o que ia acontecer, como que ia acabar a relação dos dois, enfim. E depois eu me toquei de que era exatamente esse motivo, que era exatamente isso que era pra causar. Então eu achei genial, eu adorei ter conhecido essa história, valeu super a pena. Bom, meus amores, então essa foi a resenha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês já conheciam esse livro e se não, o que vocês acharam da minha resenha, o que vocês acharam dessa história. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e também, se forem comprar algum produto, livro, qualquer coisa, de usar os links que estão aqui na descrição, porque comprando por eles vocês não têm taxa alguma mais, mas contribuem com uma comissãozinha aqui pro canal, ok? Então é isso, gente, até a próxima. Beijos!